E essa palavra também diz aqui para a gente, que a gente vai ler aqui, é confiança em Deus, igreja. Tem momentos da nossa vida a gente tem que entender uma coisa. Há momentos da nossa vida que a gente não tem que procurar ninguém, né? Não adianta você procurar um pai, não adianta você procurar uma mãe, uma esposa, um esposo. Tem uma coisa na nossa vida, momentos na nossa vida, que tem coisas que chegam para a nossa vida, igreja, e que é para a gente fazer o quê? Buscar Deus. E tem coisa que Deus permite na nossa vida, que a gente tem que entender, é que Deus está mostrando para a gente, está ensinando para a gente, que a gente tem que ter uma total dependência de confiança somente nele. Às vezes a gente não entende assim, poxa, mas por que a gente está passando por tanto processo? Por que eu estou passando por tantos problemas na minha vida? Poxa, mas está vindo só coisa ruim? Para Deus te mostrando, igreja, que é para você ter o quê? Confiança nele. Está vindo coisa ruim para a sua vida? É para Deus mostrar para você ser dependente dele. Porque o que Deus ele quer, igreja, é que a gente sejamos totalmente dependente e confiante nele. A nossa confiança seja nele. Não é homem, nem bispo, nem apóstolo, nem pastor, nem ninguém, é nele. Somente nele. Então você vai ver um relato dessa Bíblia aqui, de que? Confiança. O problema vem. A mensagem vem. Alguém pode chegar para você e te dar uma má notícia. Mas você tem que fazer o que, igreja? Aprender. Começa a mensagem, está aqui, Isaías, capítulo 38, como quem? O rei Ezequias. Como o rei Ezequias. É confiar em Deus. Entregar tudo na mão de Deus. Porque a palavra é de Deus. A resposta que você precisa, que nós precisamos, também é de Deus, igreja. A bênção que a gente precisa, que a gente quer, é de Deus, igreja. Tudo é de Deus. Isaías 38, capítulo 38. Não é nosso, nada é nosso. Não adianta você pensar que você está no controle de alguma coisa. Não adianta você pensar, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho isso, eu tenho alguma coisa, eu sou, né? Eu tenho umas inteligências, eu tenho um bom trabalho, eu tenho tudo. Não, igreja, mas é a dependência de Deus. Não se limite para Deus. Deus, Ele é o poder. Ele é o poder. Isso você tem que entender. Ele é o poder. Ele não vai enviar o poder porque Ele é o poder. Ele já está aqui. O poder de Deus já está aqui porque Ele é o poder. E se Ele está aqui, o poder dele já está aqui. A presença dele está aqui. Né? Olha o que diz aqui, igreja. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. O que, igreja? Qual é a enfermidade? Mortal. A enfermidade era mortal. Se é mortal, era para ele acontecer o que com ele? Morrer. Para ele morrer. Né? E tem muita gente que hoje está passando por esse mesmo processo. Tem uma enfermidade mortal. Né? E tem gente que já descobriu uma enfermidade mortal e já se desesperou, já até se matou. Né? Tem gente que acabou com tudo, tem gente que acabou com família, destruiu família, né? Matou esposa, filhos, acabou com a família, porque por não ter a segurança nem confiança em Deus, por não conhecer Deus, por achar que Deus se limita a alguma coisa, né? Mas Deus não se limita a nada porque Ele não tem limite, igreja. Né? O homem, nós temos limite. Por isso que nós o que morremos, né? Por isso que nós passamos pela morte, porque é o limite de uma vida terrestre. E nós somos homens limitados. Então Ezequias teve uma doença para morrer. E veio a ele Isaías, filho de quem? De Amós, o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Aqui, perdão, Isaías vem dizer para o rei Ezequias fazer o quê? Para pôr o quê? A casa dele em ordem. Mas quem mandou? Isaías, e lá fala, foi quem? O Senhor. Foi Deus que mandou. Isaías não foi lá porque quis, mas Isaías foi lá com a missão de Deus, dizer para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, no teu coração. Ele não estava falando do palácio, do reino, daquilo que Ezequias e sua família tinha juntado, os tesouros, os bens da terra, não. Provavelmente Ezequias poderia ter pecado diante de Deus em alguma situação dentro do seu coração. Você sabia, igreja, que a gente adquire muita doença por causa do coração? A gente adquire muita coisa ruim por causa do nosso coração. Raiva, angústia, desespero. É a pessoa, elas são uma pessoa imparcial. É uma pessoa que ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só vive com raiva de tudo, uma pessoa que ela é aquela pessoa que ela não consegue, igreja, ouvir, andar em uma obediência. Ela sempre está certa de tudo, ela sempre está com a razão de tudo. Então são doenças, igreja, que não é doença da carne, mas são doenças da alma, igreja. Coisas que está dentro da pessoa, ódio, rancor, pessoa, amargurada, ansiosa, que é aquela pessoa que só vive com o ranço dos outros. Tem pessoa que vai ter o ranço dessa pessoa. Isso é coisa da alma, igreja, dentro de nós. Isso não é uma coisa que está na frente da pele, não é doença que o médico vai tratar, não. Ódio, o médico não trata bem. Qual que é médico que tem por ódio? Tem remédio para ódio? Qual o remédio que trata, igreja, que faz a pessoa se sentir, que a pessoa vai dizer assim: não, eu vou tomar um remédio e a mágoa que eu tenho daquela pessoa vai sair de dentro de mim? Qual é o remédio? Só tem um que eu conheço. Medicina não tem. O único que eu conheço é o perdão, é o amor de Jesus Cristo. Esse é o único remédio que eu conheço para você deliberar perdão para outra, amar outra. É só Jesus Cristo, o amor. Então tem coisas que está dentro da gente, igreja, que faz mal. E aí o que acontece? Deus vai lá e manda. Vai lá, manda ele pôr a casa dele em ordem. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um projeto na vida do rei Ezequias de salvação. Porque quando Deus mandou ele consertar a casa dele, Jesus falou assim: ele está com doença para a morte, mas eu não quero perder a alma dele. Então eu vou usar de misericórdia, eu vou usar o profeta para ele falar para ele: bota teu coração em ordem. Eita, Deus poderoso, bota teu coração em ordem. Se desce diante de mim, se humilha diante de mim, porque eu quero ver a tua humilhação. Sabe que tem muita coisa, tem gente que é muito prepotente, igreja, é arrogante. Tem pessoas que elas se acabam de jeito que não é o eu não faço, eu não sou aquilo, eu duvido. Aí Deus fala: olha que Deus faz com o rei, igreja. Igreja. Não é uma pessoa, qualquer um que está deitado na esquina. Não. Não é uma pessoa que não tem uma família. Não. É um rei. E Deus vai lá e fala: não. Ele manda ele se aquebrantar. Tem coisa que vem para a tua vida, igreja, que às vezes você está passando um problema hoje na tua vida, você nem entende. É para você se humilhar diante de Deus. A doença, o problema que está sobre a tua vida é para a morte. Mas o que está dentro de você é o que está trazendo essa morte. O que está dentro do teu coração, o que está na tua alma, e que às vezes está te afastando você de Deus, igreja, de uma aliança com Cristo, com Deus.
é o que está trazendo o texto mais à frente. Aleluia, glória a Deus. O rei recebe a mensagem do profeta. Aí o rei, sabe o que ele faz, Ezequias? Agora sabe o que eu vou fazer? Isaías, muito obrigado pela palavra que Deus falou. Agora eu vou correr para a casa da minha mãe, eu vou procurar o colo dela e vou começar a chorar, desesperado, porque o Senhor mandou eu colocar minha casa em ordem, eu não estou nem entendendo o propósito. Eu vou procurar o amigo, vou procurar o fulano, eu vou procurar o ciclano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Qualquer enfermidade que eu tenha para a morte, o Senhor manda me consertar diante dele. Tem gente que às vezes quando Deus manda a pessoa se consertar, ela já fica lá com a cara feia, né? Tem gente que quando Deus manda ela se consertar, ela já fica com a cara tão feia, tão grande, que ela não quer nem aceitar a palavra, porque ela acha que Deus está tratando ela mal pela ignorância do homem, de não entender o que é uma exortação de Deus, o que é uma palavra de Deus. Ela já vira as costas. Eu vejo tanta gente quando chega numa igreja para dar uma palavra de exortação, ela já vira a cara, ela já não quer não, está mostrar o meu pecado, eu não quero, mas Deus está mostrando o teu pecado para tu não morrer. Deus está mostrando o teu pecado para você não se afundar. Deus não está mostrando o teu pecado porque a doença que está na tua vida, o pecado é para a morte, mas Deus não quer que você se lance no inferno, mas Ele precisa que você se desça diante dEle, que você se humilhe diante dEle, que você reconheça aquilo que tu tem feito, aquilo que você está fazendo, aquilo que você não quer tirar da tua vida, como foi falado aqui, que a gente tem que se despojar do velho homem, e às vezes você não quer tirar o que você diz, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou continuar assim, não tem que tire, Deus fala, eu tiro. Deus tira. Então Deus tira. Não tem nada que Deus não possa fazer na nossa vida. Ele tira. Então muitas vezes Deus está dizendo o que, igreja? Eu preciso te abençoar. Eu preciso acrescentar coisas na tua vida. Mas eu preciso ver a tua humildade. Eu preciso ver a tua confiança. Eu preciso ver onde está o teu coração. Vamos ver o que o rei faz. Versículo 2: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou quem? Ao Senhor. Ezequiel recebe mensagem e vira o rosto para a parede e começa a falar com Deus. Ele expulsou o profeta. E a pessoa de repente vai na tua casa, o profeta vai dizer: olha só, Deus está mandando você se consertar, bota tua casa em ordem. A enfermidade que tu está é para a morte. Deus manda tu colocar a tua casa em ordem. Sabe o que tu vai fazer? Vai embora daqui, maluco. Sai daqui, já estou cheio de problema. Tu vem ainda trazer essa mensagem para mim, sem entender o que, igreja? O propósito. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que Deus está mandando, igreja, para a gente. É para bênção, para abençoar, não é para matar. Para abençoar. Porque Deus, Ele quer ver de nós a confiança. Deus, igreja, Ele quer somente que os nossos olhos voltem somente para Ele. Aí Ele diz assim, e disse: Senhor, de orando a Deus, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de Ti, em verdade, em coração perfeito, fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequiel como diz. Ele falou o que para Deus, igreja? Qual é a oração dele? Ele disse que andou em verdade, com o coração perfeito, e fez o que era o que é reto aos olhos do Senhor. E chorou diante de Deus. No Altíssimo. Mas só que a mensagem do profeta era o que? Coloca a tua casa em ordem. Não era casa, igreja. Não era casa. É o coração, a alma. Alguma coisa o Senhor viu, igreja. Tem coisas, igreja, que Deus está vendo dentro de você, que só Deus conhece. Tem segredos da tua vida que só Deus sabe. Tem coisas que o homem não sabe, igreja.
Sabe que é o grande problema? É que a gente às vezes acha que esconde tudo de Deus, sim ou não? É. Às vezes a gente acha que faz coisas assim, o pastor não viu, os irmãos não viu, ninguém viu. Mas o lugar é tão escondido, é tão longe, é tão distante. Foi uma coisa do meu pensamento, fiz. Aí Deus fala assim, mas eu vi, igreja. O problema é que Deus vê tudo. É esse que é o problema. Provavelmente, alguma coisa Ezequias ele fez dentro do seu coração, da sua alma, que ele poderia sim seguir Deus com o coração, reto, mas alguma coisa que desagradou o Senhor. E Deus precisava, igreja, que ele viesse a ser o que? Reconhecido. Para que Deus pudesse o que? O abençoar. Ele diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus manda dizer para Ezequias que ouviu o quê? A oração. Olha que Deus falou que viu. Isso que você tem que entender. Ouviu a tua oração e as tuas lágrimas. É coisa que às vezes a pessoa tem vergonha. Eu vou chorar nos pés de Deus. Eu vou chorar. Tem gente que diz assim: homem não chora, né? Hein? Homem não chora não? Chora não, né? Ezequias chorou, igreja. E Deus fez o quê? Ele viu a oração e viu a lágrima. Você não quer chorar diante de Deus, não? É por isso que você tem coração duro. Por isso que você continua desse jeito. Que você não se liberta. Porque você não... eu não vou chorar para quê? Os outros estão me vendo chorar. Os outros vão olhar para mim. Não, igreja, tem que... abre o teu coração diante de Deus. Você é dele e ele é teu. Não precisa você ficar se privando de Deus, não, com medo de Deus, com medo de alguém que está do teu lado, de diabo. Tem gente que é assim, né? Ela fica com medo, as pessoas, será? A pessoa vai olhar, eu vou fazer isso. Igreja, a gente não temos limite para Deus, não, para fazer nada para Deus, não. Tudo que a gente pode fazer para Deus, para Ele é agradável. Olha que Deus olha para Ezequias. E olha o que Deus faz por cada oração e por cada citar lágrima que Deus olha. Você tem chorado nos pés do Senhor? Ou você tem chorado na vizinha, no vizinho? Ou você tem ido para a casa dos outros, se lamentar com os outros? O problema é grande, né? Até com a morte, é muita aflição. É muito disse-me-disse, é muita fofoca, é muito isso, é conhecimento de um lado, é conhecimento do trabalho, em casa, é com a esposa, com o marido. É tanta coisa na vida. E você vai se lamentar com quem? Os outros que não podem resolver teu problema, que ainda vai te ajudar mais a ter problema ainda, porque de um problema a pessoa vai falar: olha, o fulano está assim, tem gente que tu fala um negócio com relacionamento desse tamanho, né? Tem gente que não sabe receber uma notícia, ela quer ser o dono da verdade, ela mente o negócio. E você acaba entrando mais em problema, mais ainda. Parei aonde? 6. No 6, né? Aí disse: livra-te das mãos do rei da Síria, livrar-te-ei da mão do rei da Síria. Olha o que ele recebeu de Deus aí: livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade. Olha o que Deus está falando. Era um grande inimigo, igreja, os sírios. Os assírios eram muito fortes, igreja. Eles entravam, eles arrebentavam com tudo mesmo. E era cruel, igreja, os assírios daquela época. Aí Deus vai falar o quê? Deus está acrescentando vida, e ainda está livrando eles de o quê, igreja? Livra ele da morte, da 15 anos, vai livrar do maior inimigo que Ezequias tinha. Naquela época era o maior inimigo, eram os assírios. Olha o que Deus faz. Deus está livrando, igreja. Deus está dizendo para você: eu estou livrando você dos teus adversários, dos teus inimigos. Aí ele diz mais assim: isso te será
Isto te será dado por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor da terra dos viventes, jamais verei aos homens como os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como jogos de pátio. Cortei como tecelão a minha vida, como que doutier me portará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grau ou a andorinha, assim eu chireava e gemia como uma pomba, alçava os olhos ao alto. O Senhor ando oprimido, fica por mim fiador. Que direi? Como prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, como estas coisas se vivem, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para mim paz, e estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, e não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos o quê? Os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorifica, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ó Senhor, vem, salva-me, pelo que estrangeiro eu, instrumento dos louvores todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tome uma parte de fio e ponha como empático sobre a chave e sararás. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de subir à casa do Senhor? Ele fez uma pergunta, entendeu? Então, ele ainda fala uma coisa aqui, igreja, que aqueles que estão na sepultura não podem louvar o quê? O Senhor. Mas somente aqueles que estão vivos que podem louvar o Senhor. Então, o tempo de você adorar, o tempo de você louvar o Senhor, é nesse tempo. Ele diz: naquele tempo enviou Merodóico, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido e curado, né? E Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa de seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de arma, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o domínio que Ezequias
não mostraram-se. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, de uma terra distante, vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma a nós, meus tesouros, que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procedem de ti, e tu gerareis, tomarão, para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Né? Ezequias ele fala: boa é a palavra que tu disseste, que o Senhor disseste, porque nos meus dias finais vai haver paz. Deus está dizendo: no teu dia, igreja, vai haver paz, porque Ezequias ele confiou no Senhor. E a palavra de Deus aqui diz aqui, igreja, que a palavra de Deus ela se cumpre, né? Que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Essa palavra que Deus ele fala aqui que a Babilônia vai tomar, né, tudo ali que Ezequias e os pais deles ajuntaram, vai se cumprir ali aqui na palavra de Jeremias, né? Que vai vir o cumprimento dessa palavra, né? Que aí vai juntar com a Babilônia, vai invadir ali e vai saquear a casa do Senhor, né? Vai levar tudo, né? Vai quebrar as coisas, definir, né? Destruir ali a casa do Senhor. Isso vai se cumprindo aqui na palavra de Jeremias, né? Vem se cumprindo. Então essa palavra é uma palavra de quem? Diz que Deus cumpre o que vai falar, né? Deus aqui, ele abençoou Ezequias, e lá na frente Deus está cumprindo aquilo que Deus falou. Mas nos teus dias, igreja, vai haver paz. O maior problema do rei Ezequias eram os assírios. Ele enfrentar os assírios, morrer pela mão dos assírios, era uma grande luta. Mas Deus fez o que, igreja? Deus falou assim: não vai haver guerra no teu tempo. Deus acrescentou mais 15 anos, nesse período de 15 anos, você não vai enfrentar guerra nenhuma, porque eu vou destruir os assírios. Quer dizer que os seus inimigos, Deus vai destruir seus inimigos. Se você confiar no Senhor, se você colocar o teu coração diante de Deus, se derramar diante de Deus, buscar o Senhor em meio aos seus problemas, ainda que os seus problemas possam ser problemas mortais, está difícil, igreja. Às vezes você está olhando para um lado e para o outro, você olha assim: poxa, esse não vai ter solução, não tem resposta. Eu vou morrer por isso, eu vou passar por isso. Jesus, ele é a resposta, ele é a confiança. Ezequias, igreja, ele dá um exemplo de fé, ele dá para a gente um exemplo de vida com Deus, do que é aquilo que Deus, igreja, ele falou para Ezequias: Ezequias, tu pecou. Ele só mandou colocar o quê? Coloca a tua casa em ordens. Ele não mandou ir lá apontar o pecado dele, não. Ele só mandou: colocar a sua casa em ordens. Para. Tem coisas boas na tua vida, de repente você quer. O que fazia Ezequias, que estava na cabeça, era um problema com os assírios. Será que vão bater? Será que a gente vai morrer? Olha o que vai acontecer. Algum problema, de repente, alguma coisa que você, que mexe com você, que tira a tua paz, se sossega, e Deus fala: para aí.
Porque tem coisa na nossa vida que dá problema. Porque se tu ficar muito tempo pensando uma coisa, se acordar, tu fica cabeça quente, vai dar até derrame, né? AVC, né? AVE. Né? Tem pessoa que passa mal por causa de problema, infarto e tudo, né? Tem coisas que vêm para a vida da pessoa por causa de problema, igreja. Aí Deus fala, coloca sua casa em ordem. Para com esse negócio. Ó, eu aqui. Você não parece nem quem eu servo, Ezequiel. Está preocupado com o quê? Eu aqui. Ainda que o profeta possa até dizer alguma coisa para você que você não entende, não compreende, igreja. Não. Vai falar com Jesus. Não. Como é que Ezequiel poderia botar a casa dele em ordem? Você está doente de plantão. Olha. Você está entendendo isso, igreja? Ele estava enfermo no arcano. Ele podia, como é que ele podia botar um palácio em ordem? Hein? O que Deus queria que Ezequiel fizesse, a ordem que Ezequiel que botasse, é esse aqui. Pois ouvi tua oração e envia duas lágrimas. É isso. A confiança. Para de gemer, Senhor. Para de se lamentar. Para de se murmurar pelos cantos. Ei. A chaga está aí, as feridas estão aí. Eu estou vendo as feridas. Mas tu está vendo cada dia mais. Cada dia mais tu deixa eu sarar elas. Tu devia falar comigo, tu está procurando com o vento, tu está falando com o vento, tu está falando com as paredes, tu está falando no meio da rua, tu está falando com o sol, tu está falando com o ar, tu está falando com o pau, tu está falando com pedra, tu está falando com tudo que tu não fala comigo, tu não tem confiança em mim. Bota tua casa em ordem, Ezequiel. Bota tua casa em ordem. Aí Deus ele tem que dar uma apertada, igreja. Ele tem que, Deus tem que chegar ali, ele tem que falar, olha o que ele fala, olha o que ele fala aqui, ó. Isso é forte demais, igreja. O que ele fala aqui? Olha o que ele fala aqui. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele fala, peraí, eu tenho que apertar a hora ele diz aqui, é possível. Ter livrado ele de tantas coisas. Eu tenho entregado